Olá pessoal, já estamos de volta com a segunda edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Enquanto o governo Lula libera avião da FAB para resgatar uma condenada por corrupção no Peru e injeta verba milionária no STF em plena crise orçamentária, parlamentares arrependidos ensaiam volta ao bolsonarismo de olho em 2026. Mas será que o povo vai cair na mesma conversa de sempre? O Brasil real está pagando a conta e a fatura chegou. Nós vamos comentar sobre isso e outros assuntos bem interessantes no programa de hoje, mas depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho. Até já. Eu estava sofrendo muito, com dores no ombro. Tudo leva a crer que seja bursite, a ponto de eu só levantar o braço direito com a ajuda do esquerdo. E estava sofrendo muito. Foi quando eu ouvi na rádio um anúncio deste produto articular, dos benefícios que este remédio fazia. Então eu me interessei logo por esse produto e liguei, fui muito bem recebido, muito bem atendido, fiz a compra e comecei a tomar um tratamento de 6 meses e graças a Deus já estou do meio por fim já desse tratamento e hoje eu posso dizer que de 100% eu já estou 70% melhor. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a esse produto Articular. Olá, meu querido Paulo, mais uma vez aqui, uma alegria, né, estar juntos para falarmos desse produto maravilhoso que é o Articular, que eu quero destacar aqui mais um depoimento, né, mais um testemunho que a gente acabou de ouvir de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor, né, eu tenho certeza que você vai ser o próximo, vai ser a próxima a também deixar esse sofrimento. Gente, ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Se você levar o Articular para o seu médico, o seu ortopedista, o seu clínico, ele vai olhar para a fórmula e ele vai falar assim, pronto, tem tudo o que você precisa dentro desse produto. Tem alta concentração de condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal desse produto é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Então você não vai ter a necessidade, por exemplo, de fazer aquelas infiltrações, aquelas aplicações que são caríssimas e também são muito dolorosas. É difícil. Só quem já aplicou sabe o preço que paga e também a dor que é, porque é um líquido viscoso, é um líquido grosso e requer até anestesia para aplicação. Então você tomando o Articular, que você estará ingerindo o ácido hialurônico via oral e vai diretamente para aquela região do desgaste. Ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar aonde é a inflamação, aonde é o desgaste e carregar o ácido hialurônico para essa região. Então você vai ter um tratamento direto no foco da dor. Então você que está me ouvindo agora, que sofre com artrite, você que tem artrose, você que tem a fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, inflamação crônica, saiba que o ácido hialurônico hoje é o que tem de melhor na ortopedia. Então, gente, você que está sofrendo com muita dor e está cansado de gastar o seu dinheiro com medicação de farmácia, com tratamento paliativo, aproveita hoje a promoção, porque hoje eu preparei algo especial. Somente para os 1000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, hoje eu vou dar um desconto especial. Se você for aposentado ou pensionista, tem um desconto difereenciado para você. É só você ligar nesse telefone aqui para receber o melhor produto ortopédico do Brasil. Articular, que telefone no ar 0800 591 4391 0800 591 4391. A ligação é 100% gratuita. O telefone também tem um WhatsApp. Para você que não puder ligar, pode chamar a gente no WhatsApp que a gente vai te atender. O atendimento é um atendimento humano, não é inteligência artificial, robô, é um atendimento humano porque nós vamos acompanhar o seu tratamento. Então você vai receber ligações, a gente vai te avisar, vai te acompanhar para ver o seu resultado direitinho e o melhor, nós vamos colocar também o seu resultado aqui no ar. Então o próximo depoimento eu tenho certeza que é o seu. Tudo começa com a sua atitude. Para a gente querer resultados melhores, tem que tomar atitudes maiores. Então, ligue agora e peça o seu Articular. Aqui, telefone 0800 591 4391. E atenção, para quem ligar agora, olha que maravilha que eu preparei para você hoje. Para quem ligar agora, eu vou mandar de presente 2 pomadas massageadoras, pomada diurna,
pomada noturna, vou mandar também um aparelho de massagem profissional e atenção, você ligando hoje, pedindo o seu articular que você ganha uma Alexia. Olha que maravilha, a Alexia é o que mais tem de tecnológico, né? Que você pode poder controlar a sua casa, pode pedir delivery, pode fazer compras, pode escutar, né, as suas músicas preferidas, tudo através da Alexia. Então você, ligando agora, ganha de presente uma Alexia também. 0800 591 4391. 0800 591 4391. A entrega é super rápida e o pagamento só pro final do mês de maio. Então, gente, você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391, Paulo. Legal aí o recado do Andrei e sabe de uma coisa? Eu vou falar aqui o que tem acontecido. Minha mãe estava com dores nas juntas e eu dei esse articular aqui para ela. Sabia? Com uma semana ela já não estava mais sentindo dores. Eu falei, eu vou dar esse depoimento também. Vou falar disso. Então, as dores das mãos dela desapareceram com uma semana e ela está indo super bem. Mas vamos lá. Continuando com o nosso programa. Você lembra quando a senadora Soraya Tronic queria ser eleita? O tipo de campanha que ela fazia pelas ruas de Mato Grosso do Sul? Ela saía no corpo a corpo, de carro em carro, nas janelas, dizendo que era do time de Bolsonaro. Ela pedia votos, dizendo que era bolsonarista. No horário eleitoral gratuito na televisão, ela chegou a gravar um vídeo pedindo votos para Bolsonaro. Você lembra disso? Veja como foi. Estamos a poucos dias da eleição mais importante da história do Brasil. E agora, mais do que nunca, precisamos de você. O seu voto não é por um candidato. O seu voto é contra a corrupção, é contra a ideologia marxista, é contra o desarmamento e é a nossa última chance de salvar o Brasil. Agora, nesse dia 7, é Jair ou já era. Caramba, como são as coisas, né? Pois é, a senadora se rebelou ou deixou a máscara cair, se mostrando, na verdade, uma adversária política ferrenha do ex-presidente. E seguiu assim até os dias de hoje, quando atua em consonância com o governo de esquerda. E isso aconteceu com um monte de gente, principalmente deputados federais. E com os últimos acontecimentos de avenidas lotadas pelo Brasil afora, em apoio ao ex-presidente, muita gente percebeu novamente a oportunidade de bônus político. E é natural isso, quando se subestima a capacidade do povo ou do eleitor de identificar falsidades. No ano que vem, teremos a renovação completa da Câmara dos Deputados. Muitos serão reeleitos, é verdade, mas vários receberão um pé na bunda dado pelo eleitor e irão parar bem longe dos gramados de Brasília. Essa gente não imaginava que o bolsonarismo, como se convencionou chamar, não seria fácil de ser eliminado. E melhor, que voltaria ainda mais forte do que nunca, arrastando multidões pelas ruas do país inteiro, de uma maneira como nunca se viu antes. Pois é. E agora, José? Como fazer para continuar nas mamatas do Congresso Nacional, na esfera do poder com suas emendas incessantes? Como? O jeito é se aproximando, de novo, do bolsonarismo. Quem diria, hein? E muita gente que já entendeu isso dá sinais de que quer ficar perto. Ou seja, já imaginou o tanto de candidato que vai voltar a sair pelas ruas pedindo votos e dizendo que está com Bolsonaro só para ser reeleito? Vai ser um monte, papai. O deputado federal Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, pode ser um bom exemplo disso. Ele afirmou nesta semana que ocupar a vice-presidência em uma eventual chapa com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026 seria um cargo honroso.
Em entrevista concedida em Alagoas, o parlamentar também indicou que não descarta disputar uma vaga no Senado, evitando firmar qualquer compromisso imediato e mantendo um discurso de equilíbrio entre as possibilidades. Lira disse, abre aspas, são 2 cargos que honrariam qualquer brasileiro. Discutir com muita tranquilidade com nosso grupo político é o mais importante agora. Fecha aspas. Lira disse que vai discutir com a base do partido essa possibilidade. Ué, mas ele não sabe que Bolsonaro está inelegível? Ou será que já dá como favas contadas essa história de inelegibilidade? Ou seja, é só uma questão de tempo para que ouçam a voz do povo e o tornem elegível de novo. Pois é, o que parece que vai acontecer. A inelegibilidade é um fato apaziguado no sentido de uma reversão certa. Lira tem atuado como uma figura de destaque nas articulações políticas em Brasília, mesmo após deixar a presidência da Câmara. Relator do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, uma das principais apostas do governo Lula para recuperar a popularidade, ele desempenha um papel estratégico, ao mesmo tempo em que mantém pontes com diferentes espectros políticos. Ele está com a antena ligada, só observando de onde vem a melhor frequência. Ou seja, o cara quer estar no poder, no Congresso, de um jeito ou de outro, para continuar fazendo as articulações que tanto fez nesse mandato. A proposta que ele pretende alinhar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode elevar a faixa de isenção para quem recebe até R$ 5.000 mensais. Nos bastidores, aliados indicam que Lira tenta resgatar trechos de um projeto aprovado pela Câmara já em 2021, durante o mandato como presidente da Casa, mas que acabou travado no Senado. Apesar de ter apoiado Bolsonaro nas eleições de 2022, Lira manteve desde o início do atual governo uma postura pragmática e de diálogo com o Planalto, sem abandonar, claro, sua base conservadora. Com trânsito livre entre os 2 polos, ele preserva um discurso ambíguo sobre 2026, mantendo abertas as portas para múltiplas possibilidades. O que sair e for melhor, ele agarra. Assumir esse posto em qualquer chapa será sempre honroso, reforçou ele. Bolsonaro é um político experiente, mas há quem diga que ele escorregou nos últimos conchavos. Pediu apoio para a eleição de Davi Alcolumbre no Senado e de Hugo Mota na Câmara, talvez vislumbrando um apoio e, consequentemente, um benefício com relação à anistia e reversão da inelegibilidade. Mas o que estamos vendo nos parece mais com uma traição dos eleitos do que propriamente um tiro certeiro nas negociações anteriores. Tanto no Senado quanto na Câmara, as apostas de Bolsonaro se mostraram perdidas. Mota não quer votar a anistia e Alcolumbre também não. Serão pressionados pela força popular, não terão como escapar, mas já serviu para revelar a casta que o Congresso Nacional conta na atualidade e que deverá ser lembrada e observada com muita atenção pelo eleitor quando a hora chegar. Pois os oportunistas são inúmeros e nem sempre aquele que nos mandam votar é a melhor opção, a opção correta. Fique atento, hein? Fique atento. O governo Lula usou a Força Aérea Brasileira para proteger aliada condenada por corrupção internacional. Num gesto que escancara o uso político da diplomacia brasileira, o presidente Lula autorizou o envio de um avião da Força Aérea Brasileira para resgatar e proteger uma aliada condenada por corrupção pesada. A beneficiada foi Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, sentenciada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro horas antes de embarcar rumo a Brasília, amparada por um asilo diplomático concedido às pressas
pelo governo brasileiro. Herédia é esposa do ex-presidente Ollanta Humala, e ambos foram considerados culpados de receber milhões de dólares de propina da empreiteira brasileira Odebrecht e também do regime de Hugo Chávez na Venezuela. A justiça peruana comprovou que os valores foram usados em campanhas eleitorais e jamais passaram por qualquer controle legal, configurando aí um clássico esquema de ocultação de recursos ilícitos. Diante da condenação, Nadine fugiu para a Embaixada do Brasil em Lima. Em vez de colaborar com a justiça do país vizinho, o governo Lula agiu rápido, não para defender o Estado de Direito, mas sim para blindar uma aliada política. E a resposta? O avião oficial da FAB, custeado com dinheiro público e recepção calorosa em Brasília, sob a justificativa de proteção diplomática. Esse episódio não é diplomacia, é proteção política e expõe com clareza a agenda ideológica que guia a política externa do atual governo. Se o condenado for de esquerda, recebe abrigo. Se for aliado, ganha tapete vermelho. Mas se for de direita, recebe desprezo e castigo da lei, do poder judiciário. A concessão do asilo diplomático, neste caso, soa mais como cumplicidade do que como direito humanitário. E pior, tudo isso acontece no mesmo dia da condenação, como se o Brasil estivesse pronto para intervir e sabotar a justiça peruana. O recado foi direto, reto e vergonhoso. O governo Lula prefere se aliar a corruptos do que respeitar a soberania jurídica de uma democracia vizinha. E tudo isso na mais cara dura. A decisão também deixa o Brasil exposto a retaliações e isolamento diplomático, mancha a imagem do país no combate à corrupção e mostra que o Palácio do Planalto está disposto a instrumentalizar o Estado para salvar os seus aliados, mesmo os condenados por crimes internacionais. No fim das contas, quem paga a conta, literalmente, é você, o contribuinte brasileiro, que vê seu dinheirinho financiar o asilo luxuoso de quem deveria estar atrás das grades. Daqui a pouco a gente volta para comentar esses assuntos com o professor Marcos Pisolato. Mas antes, preste atenção no recado de nosso apoiador, principalmente se você está enfrentando algum tipo de queda de cabelo, né? Alguma coisinha nesse sentido. Preste atenção no recado de nosso apoiador, que é bem importante. Até já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hairvic. Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo. E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hairvic oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo, você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726. Além disso, a linha Hairvic Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis.
Hervik foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hervik com o shampoo 2 em 1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hervik vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. Legal, já estamos de volta com mais um segmento aqui no nosso programa de análises. A crise que muitos diziam estar armada para o próximo governo tem data e endereço certo. 2026, com Lula ainda no comando do Palácio do Planalto, quem diria, hein? O que era previsto como um problema futuro virou, na verdade, uma realidade presente e grave. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO, já escancara o desastre. O governo corre o risco de não conseguir pagar o básico da Constituição, que é saúde e educação. Segundo o documento oficial, faltam 10,9 bilhões de reais já no ponto de largada, sem sequer incluir despesas com a máquina pública, investimentos ou programas sociais. Em bom português, vai faltar dinheiro até para manter escolas e hospitais abertos, funcionando. Já imaginou isso? O governo Lula, que chegou ao poder prometendo responsabilidade social aliada à fiscal, agora colhe os frutos de uma gestão inchada, repleta de exceções, jeitinhos e remendos institucionais. Em 2023, usou uma PEC para driblar o teto de gastos. Em 2026, será ele mesmo quem terá de entregar um orçamento deficitário ao Congresso Nacional. A ironia é evidente. Durante coletiva desta quarta-feira, 16, o secretário de Orçamento Cleiton Montes admitiu o que já era óbvio. O arcabouço fiscal do governo brasileiro, vendido como solução moderna e flexível, não dá conta nem do básico. E pior, não há uma única proposta concreta na mesa. Só promessas vagas de discussões futuras. Enquanto isso, o governo se orgulha de ter enterrado o antigo teto de gastos e criado um novo regime, mas o arcabouço fiscal realista virou uma tremenda armadilha fiscal. Limita despesas com mais rigidez do que o anterior, justamente quando os gastos obrigatórios disparam e receitas patinam. A equação é explosiva. Despesas obrigatórias em alta, receita estagnada, investimentos congelados, governo sem plano. O resultado? Um modelo que prometia equilíbrio e sensibilidade social, mas entrega o pior dos mundos. Estado engessado, serviços públicos ameaçados e, pior, nenhuma margem para crescer. Como sempre, o governo começa a ensaiar o velho truque, falar em mais impostos. A pressão por aumento de receita já corre solta nos bastidores. E todos sabemos, cortar gastos é impopular, tributar é o caminho mais fácil, especialmente em ano de eleição. Os números para os próximos anos são uma confissão do fracasso. Só para que você veja, em 2028, a necessidade de recursos será de 88,9 bilhões de reais, mas a margem orçamentária está de apenas 1,6 bilhão de reais. Já para 2029,
Olha só o tamanho da necessidade. Quase dobra, 154,3 bilhões apenas um ano depois, sendo que não há margem orçamentária. Ou seja, em 2029, nem os pisos constitucionais estarão mais garantidos, serão ficção orçamentária. Um colapso institucional previsto por quem deveria evitá-lo. Isso é uma vergonha. Enquanto o governo tenta vender otimismo, os dados mostram justamente o contrário. A crise fiscal é real, iminente e fruto direto das escolhas feitas até agora, escolhas erradas. Resta saber se Lula vai encarar o problema ou, como de costume, empurrar com a barriga até a próxima eleição. Oh boy! Conosco hoje o nosso comentarista e professor Marcos Pisolato. Pisolato, seja muito bem-vindo. A bomba vai estourar, setores do próprio governo dando o alerta e parece mesmo que ninguém sabe o que fazer. Qual é a sua opinião sobre isso, principalmente você que é professor da área de educação? Vamos lá, é com você. Olá, Paulo, tudo bem? Meus cumprimentos à nossa audiência. Olha, o plano desse governo é não ter plano nenhum, né? E a gente sabe quem é o responsável, não vamos esconder, qualquer um que tente esconder tá sendo no mínimo otimista, para não usar nenhum palavrão. A culpa é do lulismo. O lulismo sempre foi isso, e eles já ligaram o modo dane-se, eles estão gastando tresloucadamente. O próximo presidente, seja o Lula, seja Bolsonaro, vai ter um abacaxi gigantesco para descascar. Não será nos próximos 4 anos, depois de 2026, que esse problema vai ser resolvido. Ninguém se surpreende. A única surpresa que pode haver é alguém achar que ia ser diferente disso. Já se fala, inclusive nós falamos aqui no nosso programa, né? Cuidado quando a gente começar a ouvir falar em congelamento e emissão de moeda. A gente ouviu agora recentemente o Armínio Fraga já falando em congelar salários por 6 anos para tentar deter o déficit da Previdência, que é outra instituição que está completamente falida. Os jovens que estão nos assistindo, se pensam um dia se aposentar, tem que se preocupar com isso, porque não vai ser do dinheiro que nós retribuímos, nós entregamos ao Estado que vai vir nossa aposentadoria. Mas veja que o governo age, Paulo, exatamente como uma criança mimada que acha que a mesada do pai nunca vai acabar. De forma irresponsável, ela gasta inconsequentemente. A criança teria desculpa, a imaturidade. Esse governo gasta inconsequentemente, não pensa em retroceder de maneira nenhuma, continua gastando. Quando tiver algum prejuízo, ele continua gastando. Vide o caso dos Correios. Não importa se está em prejuízo estatal, vamos continuar gastando, porque esse é o modus operandi. Nós precisamos prover dinheiro para todos aqueles que nos mantêm, seja a classe artística, que infelizmente é tremendamente egoísta. Já falei no nosso programa semana passada, eu se sou um cantor e vou receber dinheiro de uma instituição pública que está falida, que não tem dinheiro para pagar plano de saúde dos seus funcionários, eu vou lembrar que este é o governo do amor e me negaria a receber esse dinheiro, por uma questão de princípios. Como assim, eles vão me pagar 4 milhões, sendo que os funcionários dessa empresa estão sem plano de saúde? Por uma questão de princípios, afinal, é uma coisa que eles sempre defenderam em época de campanha. Então, infelizmente, Paulo, o que está à nossa frente, não quero assustar a nossa audiência, mas o que está à nossa frente, os números que você mostrou dizem isso. Nós estamos já dentro de uma crise fiscal, de uma crise econômica. Só que nada está sendo feito para tentar, pelo menos, estancar esses vazamentos. Daqui até 2026, vamos continuar gastando e a conta vai continuar sendo repassada para o pagador de imposto. Veja o caso aí da conta de luz, por exemplo. Há um projeto aí para, de novo, tentar beneficiar as poucas bases de apoio que ainda o governo PT tem, porque ele está perdendo esse controle, a gente já mostrou aqui, né? As pesquisas no próprio Nordeste mostram isso, que ele está perdendo apoio nas melhores e maiores bases dele. Então vamos continuar com o programa populista. Vamos dar lá 60 milhões de famílias podem vir a não pagar mais conta de luz. E essa vai ser com certeza a manchete que o Sidônio vai anunciar, os bilhões que o Departamento de Comunicação tem. Mas quem é que vai pagar essa conta? Porque a conta seria de 4,5 bilhões que teriam que ser pagos por alguém. Quem? Os demais pagadores de conta de luz. É que nem a história da isenção de imposto de renda. Ótimo, R$5.000, a tabela tem que ser reajustada mesmo, mas não numa situação como a gente está hoje. Quem que pagaria essa diferença? Porque vai faltar arrecadação para o Estado, que continua gastando muito. Ora, vão fazer as outras pessoas que pagam imposto de renda pagar mais imposto de renda. É uma economia estilo Império Romano. Se alguém aí lembra das aulas de história do ensino médio, quando o Império Romano entrou em crise,
parte, inclusive, por má administração dos seus imperadores, facilitou a vida dos bárbaros que invadiram. O Império Romano começou a emitir dinheiro, começou a aumentar a arrecadação de impostos e as pessoas começaram a fugir. A diferença do Império Romano para nós hoje, Paulo, é que os romanos sofreram com a invasão externa, estrangeira dos bárbaros. No nosso caso, os bárbaros já estão aqui dentro do Brasil. E digo mais ainda, se esses bárbaros tivessem tido aula com você, Pisolato, eles saberiam que esse tipo de coisa não dá certo, não é? Porque o que acontece, o que leva a gente a concluir, é que essa gente que está aí não sabe de absolutamente nada. Nada, nada, nada. E vem agora com essas manobras populistas, achando que o povo brasileiro ainda é o mesmo idiota lá de trás. Ou seja, que eles vão conseguir convencer, vamos lá, isenção no imposto de renda de 5 mil. É claro que isso é uma manobra populista. Seria extraordinário se desse certo. Mas durante quanto tempo isso vai durar? Os caras estão fazendo isso em período pré-eleitoral. Entendeu? Vão fazer o quê? Vão oferecer o quê? Da agora para frente a gente vai ver um monte de medidas populistas e o povo vai dizer, que lindo, que maravilha. Mas até quando? Isso só vai durar até o período eleitoral. Depois aí para frente, a conta vai chegar. Alguém vai ter que pagar. Entendeu? Isenção de tarifas elétricas, né, de energia elétrica, como você está falando. Alguém vai ter que cobrir isso. Da onde se tira, se não se repõe, só aumenta se for buraco, Pisolato. Não existe almoço grátis, né, Paulo? A gente brasileiro enfiou na cabeça essa coisa do grátis. A universidade pública é de graça, a saúde pública é de graça. De graça nada, o dinheiro público é o dinheiro mais caro que tem. Não estou criticando, não estou entrando no mérito da discussão do SUS ou da universidade pública, mas a questão é você entender que isso é de graça. Na verdade, isso é o dinheiro mais caro que tem. Existem alguns cálculos que afirmam que cada real que a gente paga de imposto tem que entrar R$7 para chegar na mão de alguém esse dinheiro. Imagine, por exemplo, a universidade pública, aqui na minha cidade tem uma universidade federal, aliás, bem próximo daqui tem cerca de 3 universidades federais, existem turmas que não há nenhum aluno, nenhum. Simplesmente aquele curso não atraiu nenhum aluno para lá. Mas se a gente for olhar, e qualquer um da nossa audiência pode fazer isso, no Transparência, portal Transparência, procurar por o nome de um funcionário público, você vai ver o salário lá. O salário do funcionário público é pago, ele trabalhando ou não. Nesse caso que eu citei, o salário do professor universitário é pago, ele dando aula ou não. O SUS, então, não precisa nem dizer, a gente incendeia e incinera vacinas, milhões de doses de vacina, a gente queima dinheiro. Como é que eu vou dizer que isso aí é de graça? O dinheiro público é o mais mal administrado, porque você tem que manter muito funcionário público por uma coisa que poderia ser, de repente, até automatizada, sem contar o caso das fraudes. Como eu já falei aqui, a gente não dá conta de fazer o malabarismo necessário para entender a quantidade de problemas que o dinheiro público, quando mal gerenciado, traz. Vou lembrar só o caso do pé de meia, aonde estão os 3,3 milhões de alunos que já estão recebendo o pé de meia há quase um ano e cadê? Olha o tamanho do prejuízo. Isso não para, Paulo. O dinheiro público continua escoando. Eu tenho a sensação que eu acho que eles entraram num ciclo de desespero, uma espécie de funil de desespero. Nós estamos perdendo apoio. Como que nós conquistamos apoio no passado? E aí eu vou fazer a volta e chegar no ponto que você mencionou. Ora, nós conseguimos apoio comprando o brasileiro, comprando as bases aliadas, comprando e calando quem precisava calar com dinheiro. Como você disse, o brasileiro não é mais idiota. Ele já entendeu. É claro que ainda existe, óbvio que ainda existe, porque muito político ruim ainda é eleito, no voto limpo mesmo. Porque tem muita gente que ainda não entendeu que o câncer político do Brasil é o que a gente já repetiu aqui um monte de vezes. A indiferença, o egoísmo, tudo isso faz muito mal ao Brasil. O brasileiro tem que acordar mesmo e parar de votar em político que muda de partido, de princípio, como quem muda de roupa, com uma frequência muito maior até, inclusive. Não, e você vota no cara antes... Quando ele está ali querendo, no período eleitoral, ele está querendo o seu voto, né? Você tem acesso a ele a hora que você quiser. A partir do momento que ele é eleito e passa para dentro do Congresso Nacional ou para dentro do Palácio do Planalto, acabou, meu irmão. Você não consegue mais nada. E o cara deita e rola em cima de você. Veja, o que você achou dessa iniciativa do Arthur Lira? Quem acompanhou a trajetória dele... Rapaz, é um negócio... E ainda tem gente que vai votar, né? Ou seja, o cara quer falar, não, eu acho legal, uma posição honrosa, né? Montar uma chapa com o ex-presidente Bolsonaro. Mas peraí,
Peraí. Isso aí é. Né? Pois é, aí, não, se não for com ele, aí de repente eu vou voltar para o Senado, já com aquela certeza de que será eleito. Será que o povo ali do Nordeste, de Alagoas, não está acordando? Será que o pessoal não está vendo o que está acontecendo? O Brasil, veja, nós estamos no 3º ano de um mandato de 4. Da agora para frente, Pisolato, não dá mais tempo de recuperar o curso desse avião. Está despencando. Está despencando. Você acabou de ver os números. Nós vamos ter aí quase 160 bilhões de reais de necessidade para o ano de 2028. E aí o que querem fazer? Estão jogando a bomba lá para cima, para o próximo governo, para que de repente, se não forem eleitos, o governo que entrar não conseguir fazer e você dizer, tá vendo aí, no nosso governo nós fazíamos, no nosso governo você tinha isso, enquanto o outro está tentando tapar os buracos deixados pelo governo que saiu. E aí o povo vai lá iludido, fala, realmente, no governo do outro nós tínhamos isso, picanha, cervejinha gelada, e aí volta de novo, sendo que foi esse que acabou destruindo aquilo que o outro não conseguiu fazer. Veja bem, quando o Temer assumiu depois da Dilma, ele disse que estava um estrago, não conseguiu fazer nada. E o governo Bolsonaro conseguiu recuperar todas as estatais. Todas estavam dando lucros, estavam operando no azul. O Brasil estava pronto para crescer e, quem sabe, chegar ao nível de um dos melhores países da Europa, por exemplo. E agora acabou tudo isso. Os caras não só gastaram o que tinha, como agora acumularam mais dívida. Dívida, onde é que nós vamos parar, o Pisolato? E aí ainda acham que podem ser eleitos. O que você... temos que chamar a atenção do povo brasileiro para todo esse ano de engodo, que vai ser agora até a eleição em outubro de 2026. Engodo, tudo falácia, tudo mentira. Propostas populistas para fazer a cabeça do povo. É ou não é? Olha, Paulo, eu vou concordar numa coisa só com o Arthur Lira, que de fato o cargo de senador, o cargo de presidente, o cargo de vice-presidente são de fato cargos honrosos. Afinal, estão representando a nação, estão representando o Estado. O cargo é honroso, o espaço é honroso. É preciso que o brasileiro entenda que é necessário, é urgente colocar nestes cargos pessoas de honra. Eu só não sei se o Arthur Lira sabe o que significa a palavra honra, porque uma pessoa que muda de princípios não é uma pessoa sem honra. Você não pode fazer uma afirmação, depois desmentir, na maior cara lavada do mundo, depois refazer a mesma afirmação. Isso aí é, de fato, desonroso. Isso brasileiro, eu acho que uma parte do povo brasileiro já acordou. A nossa audiência, que sempre nos acompanha, eu acompanho nos comentários depois, eu vejo que ela já acordou, muita gente já está muito mais atenta, está muito mais prestativa com relação à política, ou seja, quer ler, quer saber, sabe os nomes das pessoas, sabe o nome do presidente de Câmara, presidente do Senado, que isso era uma coisa inusitada. E aqui faz um parênteses, né? A figura responsável por catalisar, ou seja, se a conexão entre o brasileiro, que era completamente indiferente à política, foi o presidente Bolsonaro, porque a partir dele, e isso o Arthur Lira percebeu, a Soraya Tronic percebeu, o meu prefeito aqui da minha cidade percebeu, porque ele era de um partido, mudou para o outro, para o partido do Bolsonaro, muitos perceberam, que é como se do Bolsonaro emanasse uma espécie de luz política, um guarda-chuva político onde todo mundo quer se esconder embaixo. Assim que a chuva passa, eles dão uma fugidinha. Quando volta a eleição, não, peraí, mas acho que o Bolsonaro ainda é muito popular. Eu preciso lembrar a nossa audiência, depois dê uma olhadinha nas imagens, por exemplo, do presidente Bolsonaro saindo do hospital lá, indo para Brasília para fazer a cirurgia. Tinha mais gente na porta do hospital, esperando pelo Bolsonaro para entrar na ambulância e ir para o aeroporto, do que tinha nas manifestações do PSOL contra a anistia. E esses políticos que são maquiavélicos, eles são maquiavélicos. Maquiavel dizia, o bom político ele almeja o poder e permanecer no poder. A ética, isso é Maquiavel dizendo, a ética não é importante para um político que almeja o poder. Ética para as coisas pessoais dele, ética ele vai cuidar dos filhos, da família, na política não use ética. E é o que a gente está vendo. Na política, Maquiavel dizia, você usa as suas habilidades, simular, dissimular, mentir, ser demagogo, ser populista, nas oportunidades. A oportunidade está aí. O ano eleitoral eu acho que já começou, na verdade, para o Lula já começou faz tempo, né? Porque ele até hoje só tem basicamente feito campanha política e acusado o Bolsonaro de tudo. O Bolsonaro, o calor, e o Arthur Lira já está entrando em campanha, já está sinalizando para qual cargo ele pode ir.
Então, o nosso eleitor brasileiro, a nossa audiência, eu repito, tem que funcionar como uma espécie de semeador. Ouvir todas as informações que a gente fala aqui, não precisa concordar com a gente, mas pensar nelas e espalhar o máximo possível. Quanto mais pessoas ficarem atentas para esse tipo de discurso demagógico, populista, menos pessoas que não honrariam os cargos serão eleitas. É um processo demorado, lento, mas é urgente que tenhamos a paciência de saber escolher candidato certo para cada um dos cargos. Olha só, e a coisa mais interessante é o seguinte, é impressionante que você ouve e vê alguns programas, né, na rede aberta ou nos rádios, né, no Brasil, de gente perdendo tempo ainda falando de golpe, como se o negócio tivesse acontecido tem 2 meses. Pisolato, parece que ninguém sabe o que fazer. O Brasil está cheio de problema, a economia está afundando e os caras ainda estão falando de golpe, isso, que não sei o quê, que tem. São 3 anos de mandato indo para o 4, está acabando, já tem eleição de novo no ano que vem, os caras estão falando disso, golpe Bolsonaro, não anda, sabe? E aquelas outras pessoas que estão que nem cavalo de carroça, que só olham ali para aquela narrativa, só focam naquela narrativa, engolem isso e não percebem que a vida parou. A vida parou. Eu te pergunto agora aqui, o que você achou da iniciativa do governo Lula de mandar um avião da FAB, imagine você, da FAB, que é dinheiro público, buscar uma condenada por corrupção no Peru? Olha, Paulo, eu vou parafrasear o Rafael Nogueira, ele escreveu um artigo no jornal O Dia, ele diz assim, olha, nós precisamos encontrar uma nova classificação para o Brasil. Porque claramente nós não somos uma democracia. Isso eu acho que é óbvio, para a pessoa honesta isso é óbvio. Nós temos um juiz que ele resolveu, que ele manda até na Espanha. Nós temos um presidente que ignora preceitos básicos de respeito à justiça. Então nós não somos uma democracia. Nós ainda não somos uma Cuba e uma Venezuela. Ainda não somos uma Cuba e uma Venezuela. Mas também não somos uma democracia. Porque isso que foi feito é para intensificar aquilo que qualquer estrangeiro, qualquer cientista político, ou mesmo brasileiro que tem uma noção exata de como é viver no Brasil. Esses dias eu estava conversando com um professor do Rio de Janeiro, ele falou, olha, professor, o Rio de Janeiro já é o lar das facções. Existem os famosos black spots no Rio de Janeiro, né? Lugares em que o Estado não entra. Isso está lá há mais de 40 anos. E se a gente olhar na nossa história pregressa, além de ser agora lar das facções, aliás, tem uma curiosidade sobre a história de facções, né? A gente ainda fala muito traficante, mas na verdade os morros não são mais o tráfico, né? Os morros são de territórios, as pessoas estão lá, é só pensar, nossa audiência, quantas pessoas que vocês conhecem que, por exemplo, usam drogas? Agora pensa quantas pessoas que vocês conhecem que usam celular, internet, botijão de gás. É isso que os territórios nos morros significam. Nós já somos o lar das facções. E agora está claro que a gente é o lar dos corruptos. É que é seguro vir para cá, o presidente ajuda, o STF ajuda, é o lar dos corruptos. A gente aí tem vários soltos, né, descondenados, agora estamos importando, olha, um produto nacional novo, importação de corruptos. Se for aliado, né? Por exemplo, essa é uma manha, sim. O cara é preso com 54 quilos de cocaína, tem que falar assim, fora Bolsonaro! Que o juiz manda saltar na audiência de custódia. Essa aí é a senha para que o cara saia da cadeia, né, e que se livre da justiça. Fora Bolsonaro! Já está livre. Tudo isso cheira muito mal, viu, Pisolato? Muito mal mesmo. Por isso, eu vou falar disso aqui rapidinho. Ó. Você precisa de um cheiro bom, entendeu? Um cheiro agradável. É esse aqui. Quando você chega num lugar e o ambiente está com aquele aroma bem gostoso, fresquinho, com um toque cítrico, né, que te lembra o Mediterrâneo, é esse aqui, ó. Tá tudo aqui. Etché, Uma Noite em Sevilha. Um perfume unissex que vem numa embalagem de 50 ml. O frasco é bem bonitinho também. É um produto de luxo, mas que está com preço muito legal, viu? Bem popular. Então, se você está pensando em dar um presente para alguém, tá lá pensando o tempo todo, o que eu vou dar de presente para fulano, né? Para o meu sobrinho, né? Para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa, namorado, namorada, não sabe o que fazer? Aí, ó, Etché, Uma Noite em Sevilha, uma excelente opção de presente. Para você adquirir, basta acessar o site que está aqui embaixo, etchelojavirtual.com, e obter todas as informações. E, obviamente, fazer o seu pedido, porque o seu pedido, se você não sabe, vai ajudar
muito esse canal também. Então acesse lá o site etielojavirtual.com e peça o seu. Olha só, em meio a projeções de colapso fiscal e sinais claros de aperto nos investimentos públicos, o governo federal decidiu abrir um crédito extraordinário de uma bagatela de 27,4 milhões de reais, sabe para quem? Para o Supremo Tribunal Federal. Acredite se quiser. A liberação foi feita por medida provisória publicada nesta quinta-feira, 17, no Diário Oficial da União, com assinatura do presidente Lula e da ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Segundo o texto da medida provisória, os recursos serão destinados à gestão, manutenção e julgamento de causas no âmbito do STF. Uma justificativa genérica que não esclarece em nada, tampouco convence diante da realidade orçamentária que o próprio governo desenha para os próximos anos. E nós falamos agora há pouco. A medida vem justamente no momento em que a equipe econômica do Planalto prevê um corte drástico nas chamadas despesas discricionárias, que são aquelas obrigatórias que não são obrigatórias por lei e que sustentam o funcionamento real da máquina pública, como investimentos, políticas sociais, serviços de infraestrutura, programas educacionais e atendimento básico à população. Vamos passar o rodo aí. Para se ter dimensão da escolha política, a verba para despesas discricionárias deve despencar de 221,2 bilhões de reais agora nesse ano de 2025 para apenas 8. Veja, lá de cima, de 221 para apenas 8,9 bilhões em 2029, segundo projeções oficiais do próprio governo. Um tombo de 96%, que atinge diretamente a prestação de serviços públicos, especialmente os voltados às camadas mais vulneráveis da sociedade. Abre o teu olho. Só entre 2026 e 2027 a queda já será bem expressiva, de 208,3 bilhões para 122,2 bilhões, uma retração de 41% em um único ano, comprometendo a capacidade do Estado de manter políticas essenciais funcionando. Mesmo diante desse cenário, o governo opta por priorizar o judiciário com um crédito milionário fora do orçamento regular, levantando questionamentos não apenas sobre critérios técnicos, mas também sobre o grau de submissão política de Lula a um STF cada vez mais criticado por sua atuação ativista e seletiva. Enquanto escolas, hospitais, estradas e programas sociais se preparam para operar no vermelho, o Palácio do Planalto libera verba extra para uma das instituições mais bem custeadas da República, em mais um gesto que revela a inversão de prioridades de um governo que prometeu cuidar dos mais pobres, mas que governa com foco nas cúpulas do poder. Marcos Pisolato, o que você achou disso, hein? A gente tem vontade de soltar um palavrão, mas não né? Pode. A gente tem que vergonhoso, gente. A gente lê a frase assim, daqui a alguns anos, numa aula de história, olha, o governo dirigiu praticamente, né, arredondando, 30 milhões de reais para a corte. Não parece coisa daquelas nobrezas falidas, né? 30 milhões de reais. Lembrando que o orçamento ano passado, do STF, né, foi cerca de quase 40% mais alto que o orçamento da família real britânica inteira. Então, para fazer associação com a corte, a nossa corte é mais cara que uma corte real. Vou falar o número correto, para não dizer que eu estou errando. 897,6 milhões de reais. É isso mesmo, quase 900 milhões de reais é o que o STF gastou ano passado com seus 11 juízes e assessores e empurradores de cadeiras, servidores de cafezinho e auxiliares e ex-auxiliares, né? Veja, parece que está havendo uma premiação em meio a todos esses escândalos envolvendo a figura master do Supremo Tribunal Federal, aquele que a gente toma cuidado para não mencionar o nome, né? Envolve lá o Talhaferro, seu ex-assessor, envolve o caso diplomático com a Espanha, que é mais vergonhoso.
Isso, pronto, o relator. Para não poder falar o nome. Nossa audiência sabe que a gente está falando, a gente toma cuidado, porque senão sobra para a gente e para o próprio canal, né? Que acaba se escondendo aí nos. A gente nem precisa, nem vai nunca ofender ninguém aqui, né? Claro que não. É que diante de todas essas investigações, todas essas suspeitas que envolve o ex-assessor, que envolve o caso do Oswaldo Eustáquio e essa pressão, que eu chamaria até de uma espécie de chantagem judicial que esse relator está fazendo com a Espanha, ou você me manda aqui o Oswaldo Eustáquio por crime de opinião, eu vou segurar o traficante espanhol que está aqui no Brasil. Veja, o sistema judiciário está chantageando a diplomacia estrangeira. E aí, dias depois, vai lá o Lula e faz uma pataquada e libera 30 milhões com uma justificativa que, olha, já posso até adivinhar, meu dom de profeta, né? Vai haver sigilo para os próximos 5 anos. Porque a gente quer saber onde é que vão esses 30 milhões aí. Para que 30 milhões? De um orçamento que já dá, provavelmente esse ano vai extrapolar, né? Vai chegar talvez a suplementar, e vai ter outros suplementares daqui até a eleição, né? Não que a gente queira falar alguma coisa, mas como não há clareza aonde vai ser aplicado esses 30 milhões, é nosso direito, num país democrático, suspeitar ou, no mínimo, exigir esclarecimentos. Porque a expressão que está ali é uma expressão muito vaga, né? Pode ser aplicada para qualquer coisa. Por exemplo, nós temos aí um ministro que vai usar de novo um avião da FAB, dessa vez para passar o feriado em Trancoso. Veja, 30 milhões seriam para isso, para passar as férias, para ir dar aula na USP, para assistir um jogo do Corinthians. O brasileiro tem direito a saber. Mas como esse governo já disse, palavras do próprio Lula, né? Se é bom, não precisa de sigilo. Bom, tá aí a explicação, né? Pisolato, ficamos por aqui com esse nosso bate-papo. Chegamos já ao final, já estouramos o nosso tempo ali. E eu te agradeço demais. É sempre bom conversar com você. É muito esclarecedor, né, o seu raciocínio. Obrigado, viu, Pisolato? E eu que agradeço, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau. Olha, um bom feriado para você, viu? Essa sexta-feira amém, santa para nós todos. E o 21 de abril, tá bom? Forte abraço. Abraço, tchau, tchau. E nós também ficamos por aqui, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado também do nosso programa de hoje. Se inscreva em nosso canal. Vamos lá, não custa nada. É só chegar ali em cima e apertar. Toda vez que você ver o nosso vídeo, se lembre, dê um toquezinho ali em cima e inscreva-se. E acabou. É só um toque. Nada mais que isso. Mas vai ajudar a gente aqui demais. De novo, muito obrigado pela companhia. Que tenham todos um excelente feriado, uma boa sexta-feira santa, um sábado de aleluia muito legal. E segunda-feira mais um feriadão, né? 21 de abril, muito bacana. Muitíssimo obrigado. E até a próxima. Tchau.